Olá, amigos, mais uma vez um bom dia. É muito bom cumprimentá-los. Começando novamente esse estudo, ou continuando esse estudo, em que nós temos o propósito de termos uma compreensão mais ampla do que Paulo diz sobre o que é salvação, o que é evangelho, o que é justificação, o que é também santificação e a obra, claro, que o Espírito Santo realiza em nossa vida. Por favor, tome sua Bíblia agora. Vamos para Romanos, capítulo número 6. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje e tenho uma garantia que será uma experiência assim muito, muito boa para todos nós. Como eu sempre faço, vou começar aqui compartilhando a tela e dizendo para você que ontem nós tivemos a eleição do Papa, foi uma repercussão muito grande. Os diferentes canais de televisão transmitiram ao vivo essa escolha. E se você quer saber um pouco sobre o que nós pensamos sobre isso, dá uma olhadinha ali no meu Instagram, PR Lucas Alves. Ontem eu fiz uma postagem sobre isso, PR Lucas Alves, e você vai ver ali uma reflexão sobre a escolha do novo Papa. O que a morte do Papa revela sobre profecia. Então, se você tem um interesse, se você quer conhecer um pouco mais, acesse lá PR Lucas Alves. Ok, vamos então para a passagem. Hoje, o estudo de hoje é Romanos, capítulo número 6. Nós já estudamos ontem Dois Homens, Dois Destinos, que foi a experiência de Adão e também de Cristo. E agora nós vamos para o capítulo número 6. Eu queria aqui começar com uma história. Ah, os americanos tiveram uma guerra, né, que é conhecida como a Guerra Civil Americana, é, quanto o propósito dessa guerra era que algumas pessoas entre norte e sul, eles discordavam sobre um ponto muito marcante que era sobre a escravatura americana. E Abraham Lincoln foi um dos grandes líderes contra a escravidão nos Estados Unidos. Ele lutou por isso e uma das causas de tanta morte, de tanta violência, de tanta guerra, foi justamente essa ideia, tanto a ideia da confederação, ou seja, de que os estados deveriam ser independentes, como também sobre a mão de obra escrava, né? Ou seja, pessoas que tratavam seres humanos, por causa da sua pele, como escravos. E Abraham Lincoln então lutou e lutou até o fim. Aqui você vê uma imagem dele com o exército. Ele visitava, às vezes, os seus próprios capitães, os seus próprios líderes também. E claro, a guerra acabou e muitos escravos foram libertos, e isso se espalhou pelos Estados Unidos. Então, a grande figura, e é considerado um dos maiores presidentes da história americana, Abraham Lincoln, ele deixou cravado seu nome na história por aquilo que realizou. Agora, o que me chama a atenção é que, apesar disso, algum tempo depois foi encontrado alguns escravos. E um deles, quando foi encontrado, disse o seguinte, que continuava ainda sendo escravo, né? Não sei sobre Abraham Lincoln e sobre a nossa libertação. Não sei nada sobre isso. É interessante que quando você vai para Romanos, capítulo número 6, Deus vai falar sobre escravos e de pessoas que foram libertas. Mas é interessante dizer aqui, amigos queridos, que talvez existam muitas pessoas que ainda não sabem que tem um Salvador e que foram libertas. E é isso que a gente vai estudar aqui agora em Romanos, capítulo número 6. Agora, como é que Paulo começa Romanos, capítulo número 6? Paulo, ele começa com perguntas, então ele faz uma conexão sempre com o capítulo anterior. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveríamos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então, Paulo, ele segue aqui o raciocínio do capítulo número 5, quando você vê Paulo escrevendo, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Paulo está mais ou menos dizendo o seguinte: será que a gente deve então pecar para ter mais da graça em nossa vida? Não, não é isso. A graça não nos leva mais a pecar, a graça nos leva a viver uma experiência mais profunda com Deus. E então, quando ele fala isso, Paulo está dizendo o seguinte: será que nós vamos habitar o pecado? Essa palavra, permanecer do grego,
ela tem pelo menos dois significados. Ela pode significar uma habitação, como também pode significar perseverar. Ou seja, a pessoa conhece a Deus, mas não está nem aí. Ela continua ainda pecando. Ele diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos? É interessante observar isso. Paulo vai utilizar a palavra viver e morrer algumas vezes aqui nesse capítulo. E a gente precisa entender que significado é esse. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, Paulo está dizendo o seguinte: como é que a gente vai viver uma vida de devassidão, de rebeldia, de promiscuidade, de iniquidade, de mentira, de fraude, de adultério, se nós somos homens mortos, se somos mulheres mortas, se somos crianças mortas, se somos adolescentes, jovens mortos, como é que a gente vai viver essa vida? E é interessante que é verdade que, por vezes, o crente ele pode cair. João capítulo 2 versículo número 1. Mas a evidência de que a pessoa realmente nasceu em Deus é que ela não vive, ela não permanece, ela não habita no pecado, como Paulo afirma. Ele já não vive em pecado. Então é o seguinte, é possível que na vida cristã a gente tenha tropeço? É possível. Mas o cristão, ele nunca adota o pecado como estilo de vida. Ele nunca fica ali satisfeito porque vai para a igreja, lê a Bíblia e tudo mais, mas quando chega em sua casa tem os seus pecados secretos. Não, ele não vive assim dessa maneira. Ele sabe que para o que Cristo chamou para que ele vivesse. Ele sabe das experiências, ele sabe dos propósitos de Deus em sua vida e ele não se torna um escravo, ele não vive uma ambiguidade, ele não vive em seu corpo, duas experiências completamente distintas no que se refere a escolher viver em dois mundos, ou seja, viver no mundo do pecado e viver também no mundo da graça. Paulo diz que não é assim na vida do cristão. Ou seja, o pecado na vida de uma pessoa que não é crente, ela é algo contínuo, ela é algo natural, é algo espontâneo dela. Agora, o pecado na vida de um crente é simplesmente um acidente, não é aquilo que faz parte da sua vida, não é aquilo que faz parte do seu cotidiano, não é aquilo que faz parte dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas metas pessoais, não é isso. Sempre o pecado na vida do cristão, ele é um acidente e ele é um intruso. Isso não quer dizer que nós não sejamos responsáveis, mas sempre é assim. Agora, na vida de uma pessoa que não conhece a Cristo, a história é diferente. Ele ama viver dessa maneira. Inclusive, há pessoas que, quando pecam, se sentem felizes porque estão pecando. Versículo número 3 e 4 diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, veja, no versículo anterior ele já falou de morte. Agora ele vai falar de morte de novo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Terceira referência à morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, quarta referência à morte. Pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui Paulo, ele vai falar algo muito interessante. Muito interessante. Ele fala de batismo e nós sabemos que batismo se refere a ser sepultados, né? Então, essa união com Cristo não significa que o batismo por imersão, por si só, ela efetua essa união em Cristo. O batismo é uma proclamação pública, é aquilo que exteriormente nós falamos, naquilo que nós representamos, de que nós somos de Cristo, de que nós estamos em Cristo. Que essa entrega ocorre sempre antes, né? E depois, Paulo aqui vai falar que o fato de que ele foi batizado, ou de que nós somos batizados, nós somos sepultados em Cristo. Interessante uma coisa. Pergunta aqui agora que eu gostaria de fazer para você. Então, se nós somos chamados em Cristo, somos batizados, somos sepultados, e aqui Paulo está usando o grego, né, dizendo nós somos sepultados juntos com Cristo. Para que nós somos chamados? Para que nós somos chamados? Paulo vai dizer o seguinte: nós somos chamados para morrer. Você sabia disso? Quatro referências aqui que Paulo faz sobre morte. Quantas referências Paulo faz aqui sobre morte? Quatro referências Paulo faz sobre morte. Nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para morrer. Então, se o batismo ele simboliza uma morte, o que que Deus procura em você? O que que Deus procura em mim? Deus procura que nós estejamos dispostos a sermos homens e mulheres mortos. Não se esqueça daquilo que tanto Paulo como Lucas falam, né? Que seguir a Cristo é uma cruz, você precisa de uma cruz. Então, ao receber essa cruz, Deus quer que você leve uma cruz, que essa cruz, em sua essência, é a negação do próprio eu. Deus quer que você receba essa cruz para quê?
Para que existe uma cruz para mim e para que existe uma cruz para você? Por que nós somos sepultados? Você sabe para quê? Porque Deus procura, primeiro, se nós queremos sermos genuinamente seguidores de Cristo, nós temos a necessidade de reconhecer que precisamos ser homens e mulheres mortos. É impossível seguir a Cristo se não for um homem ou uma mulher morto, tá? Você tem que estar disposto a morrer. Então, o grande problema nosso é que às vezes nós estamos muito vivos. E quando nós estamos vivos, é a nossa opinião que prevalece, é nosso desejo que prevalece, é a nossa vontade que prevalece, é a nossa tendência que prevalece. E qual é o grande obra de Cristo? É levar você e a mim a morrer. Você entendeu? Paulo diz: Estou agora crucificado em Cristo. Qual era o propósito de uma crucifixão? É levar a pessoa à morte. Qual é o propósito de andar com Cristo? É a morte. É por isso que eu posso dizer assim com muita tranquilidade: Deus quer que os cristãos, claro, estou falando em termos aqui espirituais, né? Vivam com sua certidão de óbito. Todos nós precisamos ter certidão de óbito. Essa certidão de óbito espiritual que consiste em que nós somos mortos. Problema que, às vezes, quando nós temos adultério no casamento, quando nós temos fofoca na igreja, quando temos pessoas que se dividem, pessoas que roubam, pessoas que vivem um duplo caráter, são pessoas que estão vivas. Vivas. E Jesus quer nos conduzir à morte. Jesus quer anular o nosso eu. Jesus quer dizer o seguinte: olha, não é sua opinião, não é como você quer. E é interessante nós observarmos isso. Então, o mesmo Cristo que nos leva à morte, o mesmo Cristo que nos leva à morte, o texto nos dá a entender que vida cristã está ligada à sepultura, está ligada a funeral, está ligada à perda. Interessante isso. Interessante isso. O que me chama a atenção aqui, Paulo diz: nós somos sepultados em quem? Nós fomos sepultados nele, em Cristo. Isso quer dizer que nós nos aliamos. Isso quer dizer que nós devemos pensar na morte de Cristo. Olha só, coisa interessante, né? Nós devemos pensar na morte de Cristo, naquela cruz, naquele sacrifício, naquele sangue que banhou o seu corpo, para sermos motivados a querer morrer também. Assim como Cristo morreu por você, você está disposto a ser um homem, a ser uma mulher que esteja dispostos a morrer por ele. E Paulo diz: em Cristo, a gente deve contemplar a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a entrega sem restrições de Cristo. E ele espera que o mesmo eu faça em minha vida. Então, qual é a forma, pastor? O que que nos estimula a buscar a morrer espiritualmente? O que que nos estimula? É a morte de Cristo. Mas Paulo também fala não somente da morte, mas fala também da ressurreição de Cristo. Ou seja, nós somos sepultados com ele, mas também nós vivemos através de Jesus Cristo. Então nós somos vivificados por meio de Jesus Cristo e Paulo utiliza a morte como sepultura, mas ele também diz: nós somos também erguidos para termos a experiência de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, quinta referência de Paulo sobre a morte nesse capítulo, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Entendeu aí agora, irmãos? Você compreendeu, amigo, que existe uma cruz para você? Que existe uma negação própria, e essa negação é sempre fazer com que o eu possa morrer? Porque se ele não morrer, o pecado não será destruído. E Paulo continua dizendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Então Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, não importa, tá? Quem nós somos. Eu não sei se você já se pegou assim, né? Com aquele velho homem aí dentro, né? Já se pegou? Já viu assim, aquele velho homem, aquela velha mulher aparecendo de novo? Essa é a nossa natureza. Essa natureza está aí, palpitante, presente, ousada, às vezes dominadora. E eu penso, sabe, amigos, que um dos grandes desafios que nós temos na vida é justamente exercermos domínio próprio. Esse domínio que nos ajuda a morrer para o próprio eu, para a nossa própria vontade, que tantas e tantas e tantas vezes quer nos escravizar. Paulo continua dizendo o seguinte: veja o que ele diz. Ele fala: ora, se já morremos, sexta referência de Paulo sobre morte nesse capítulo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, sétima referência sobre morte, já não morre, oitava referência sobre morte, a morte já não tem domínio sobre ele, nona referência sobre morte, pois quando ter morrido, décima referência sobre morte, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, décima primeira referência sobre morte, mas quanto a viver, vive para Deus. Você percebeu a insistência de Paulo em falar de morte aqui? Quando Paulo utiliza as palavras dentro da sua maneira de escrever, ele não está usando isso em vão. Então ele está dizendo, olha, morte, 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 morte. Tem que morrer, tem que morrer. Mas o mesmo Paulo que fala que nós somos sepultados em Cristo para a morte, ele também fala para que nós vivamos em novidade de vida. Isso significa duas coisas. Primeiro, o crente é aquele, sabe, que tem a certidão de óbito, mas também o crente é aquele que tem a certidão de nascimento, porque ele nasceu de novo. Ele foi ressuscitado em Cristo. Então, essas duas experiências, só que eu quero dizer uma coisa para você. A vida cristã inteira, até que Cristo volte, vai ser uma vida de luta para levar o ego a morrer, mas também vai ser uma vida de luta para que a gente tenha a experiência de vida que só existe em Jesus Cristo. Essas duas lutas, de morte e de vida, serão constantes em nosso peito pelo resto da nossa vida até que Jesus Cristo venha. Bem, morte e vida é uma realidade que está dentro de nós, que faz parte de nós, que está intrínseco dentro da nossa própria alma. Sempre nós vamos ver o pecado nos querendo nos levar numa direção e o Espírito também querendo nos levar em outra direção. E Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos. Gente, 12ª referência de Paulo sobre morte. Aí ele utiliza o que ele usa muitas vezes, Paulo usa o mais, né? Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressuscitos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que me chama a atenção nesses versos é o seguinte: é Paulo, o mesmo Paulo que fala que nós somos sepultados em Cristo, nós também vivemos em Cristo. Qual é a palavra predileta de Paulo em suas cartas? Paulo foi um advogado, Paulo foi um filósofo, Paulo foi escritor, Paulo foi evangelista, Paulo foi aquele que dominava várias línguas. Paulo tinha uma capacidade extraordinária no seu preparo intelectual. Agora, o que me chama a atenção em Paulo é que, com todo esse preparo, com toda essa teologia, com toda esse currículo extremamente robusto, Paulo tinha uma paixão por Cristo extraordinária. É esse Paulo que diz que nós devemos estar em Cristo. É Cristo. É Cristo. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos motivamos, é nele que nós existimos, é nele que nós tomamos decisões. É por causa dele. Amigos, nós somos crentes porque Cristo Jesus, com sua graça, com seu amor, ele nos motiva, ele nos inspira. A nossa motivação, o nosso processo e o nosso propósito é a pessoa de Cristo. Tudo o que somos, tudo o que nós fazemos tem uma motivação. A motivação é a vida de Cristo, a obra de Cristo, as palavras de Cristo. Paulo utiliza dezenas de vezes essa expressão em Cristo, em Cristo. Que hoje, sexta-feira, a sua vida esteja em Cristo, seu casamento esteja em Cristo, sua família esteja em Cristo, seus negócios estejam em Cristo, seus planos estejam em Cristo, seus relacionamentos sejam construídos em Cristo. Nós somos crentes e por isso nós temos um centro da nossa vida. O centro da nossa vida é Cristo. Tudo que nós fazemos é por causa dele. Nossas motivações, nossa entrega, nossos recomeços, nossos começos, nossa restauração, nossos propósitos, tudo, absolutamente tudo é por causa de Cristo. Paulo continua dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis
que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, pois sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando o seguinte: todo mundo, todo mundo, e essa palavra servo, do original, quer dizer escravo, Paulo está dizendo o seguinte: todo mundo é escravo. Todo mundo é escravo. Ninguém nessa vida não é escravo. Todos nós somos escravos. Somos escravos. E essa palavra grega que Paulo utiliza aqui, ele está dizendo o seguinte: todos nós somos escravos. A pergunta é de quem? De quem nós somos escravos? De quem é o nosso Senhor? Quem domina nossos desejos? Quem domina nossos pensamentos? Quem domina nossas escolhas? Quem é o Senhor que está centrado no trono da nossa vida? E aí, Cristo não pode ser aquele que é uma espécie de acessório. Cristo precisa ser o primeiro. Está lembrado daquela música dos Heraldos do Rei? Se ele não for o primeiro, se ele não for o primeiro, a gente vai servir outro, não tem jeito. A gente vai servir outro, e esse serviço do outro é sempre uma entrega do nosso eu, da nossa vontade, do nosso ego. Ninguém nessa vida nasce sem ser escravo de alguém. Todos nós somos. A pergunta é: de quem nós somos? Bem, Paulo, com a inspiração divina, ele nos fala também, utilizando mais uma vez essa palavra graça. Mas graças a Deus, mas graças a Deus. Aí ele diz: olha, outra hora, em outro momento, no passado, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Uma vez que você foi escravo do pecado, a palavra aqui é escravo da justiça. Ok? Essa justiça é a pessoa de Cristo. Falo como homem, disse Paulo, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros. Paulo está dizendo que só existem duas alternativas para quem nós iremos viver: para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. E é interessante que aqui Paulo, ele chama a experiência de santificação, que ela é descrita aqui como uma condição de que nós precisamos passar por essa experiência de comunhão com Cristo para automaticamente nos tornar santos nele. Naquele tempo que a gente vivia em pecado, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o pecado nos traz vergonha, porque o pecado nos traz culpa, porque o pecado nos traz tristeza, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, mais uma vez, Paulo usa essas adversidades, né? Agora, aliás, porém, mais, libertados do pecado, transformados em servos, tendes o vosso fruto para a santificação. Aleluia, porque Paulo está falando aqui, transformados em servos. Você não é mais escravo do pecado. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei qual foi a sua história, não sei como foi que você conheceu a Cristo, mas um dia você foi liberto. Viva como uma pessoa liberta. Viva como uma pessoa leve. Viva como uma pessoa aceita. Viva como uma pessoa amada. Deus não nos amou apenas com declarações. Deus também nos amou com atos. E os seus atos e declarações de amor para nós são poderosos. Não existe ninguém nessa vida que não consiga ser liberto. Um dia eu conversava com alguém em um acampamento e essa pessoa dizia para mim: "Oh, pastor, eu era um viciado em pornografia. Eu tinha tantas lutas, mas tantas lutas, tantas lutas." Jovem que chorava, que abria o seu coração em lágrimas e dizia: "Eu tenho tantas lutas, mas me ajude, ore por mim." Amigos queridos, quando nós experimentarmos a graça e reconhecemos o que Deus faz em nossa vida, nós vamos ter mais paciência com aqueles que têm suas lutas mais profundas em seu próprio coração. Cada um de nós temos tendências de lutas que nos querem levar ao pecado e à morte como consequência.
Mas Paulo nos convida que precisamos ir a Cristo. Eu sempre tive uma máxima em minha vida, sabe? A pessoa dizia, por que fulano não vai para a igreja? É porque não lê a Bíblia e tudo mais. Com todo respeito, essas coisas são importantes, mas elas são secundárias. As pessoas precisam ir a Cristo onde elas estão. Porque quem vai a Cristo vai ler a Bíblia. Quem vai a Cristo vai à igreja. Quem vai a Cristo vai viver vida de entrega. Quando a gente pensa nesse sentido, a essência, o que muda tudo na vida é em quem nós estamos. E nós precisamos estar em Cristo para que vivemos a experiência da morte, para que vivemos a experiência da vida e, como Paulo também ensinou, vivamos a experiência da transformação. Existe uma outra música dos Arautos do Rei que diz assim: eu não sou mais eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Esse é um texto de Paulo, né? E eu quero encerrar com isso. Um dia, Agostinho, que inclusive ele se converteu com esse texto de Romanos 6, versículo número 13, e ele viveu uma vida com muitas mulheres, em meio a muitas devassidão e iniquidade e promiscuidade. Ele vivia com várias garotas de programa, mas um dia se entregou a Cristo. Saiu da luxúria para a vida diferente em Cristo. E um dia, quando Agostinho estava caminhando, já agora renovado, transformado, alguém que fazia parte da sua velha vida, né? Gritou: Agostinho, 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 e ele não respondeu nada. Agostinho, Agostinho, ele não respondeu nada. E o seu amigo disse: por que você não responde? E ele disse: porque o Agostinho que ela está procurando é um homem morto. É um homem morto. Na nossa vida, a nossa experiência com Cristo deveria ser tão real que quando o pecado batesse a porta ou chamasse o nosso nome, a gente não respondesse, porque nós somos homens mortos, mulheres mortas. Que o pecado não tenha eco em nossa vida, porque nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós morremos por causa dele e vivemos também por causa dele. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Foi bom estar com vocês essa semana e que o Evangelho, segundo Paulo, no livro de Romanos, se torne cada vez mais uma realidade em nossa vida. Você crê nisso? Levante sua mão e diga: eu creio, eu creio. Amém. Amém. Que essa realidade nos alcance hoje. Depois tira um tempo maior, reflita sobre Romanos capítulo número 6 e que a graça de Cristo seja abundante e transformadora na nossa vida hoje. Bom Deus e bom Pai, obrigado pela vida que há em Cristo. Obrigado pela clareza da tua palavra que nos diz que não existem opções. Nós estamos mergulhados na mesma condição, ou de escravos do pecado, ou escravos da justiça. Ó Deus, nos ajuda a morrer para o nosso próprio eu e nos ajuda a viver para Cristo. Obrigado porque a tua palavra nos ensina que quem nos conduz ao batismo é Cristo. Quem nos levanta das águas para vivermos em novidade de Cristo é Cristo. Quem nos ajuda a sermos transformados é Ele. Quem nos dá força para viver como homens e mulheres mortos é Cristo. Mas também quem dá forças para que nós vivamos para Ele todos os dias é o Cristo crucificado. Em tuas mãos colocamos esse dia de preparação, colocamos em tuas mãos todos os nossos cuidados e preocupações, porque temos a absoluta segurança de que o Senhor cuida de nós. Que a tua paz esteja conosco, que nós sejamos abraçados, aceitos e fortalecidos em ti, em nome de Cristo. Amém. Um abraço, gente querida. Foi um prazer estar com vocês essa semana. Daqui a pouco a gente se encontra novamente e Deus abençoe a todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, só repete aí o teu no Instagram, aqueles que quiserem acompanhá-lo aí. Ah, tá. PR, PR Lucas Alves. Arroba PR Lucas Alves. maravilha. Obrigado, pastor, por mais uma vez ter nos abençoado aí, viu? Que o Espírito Santo continue conduzindo a tua vida. E em nome da Sala 57, eu preciso lhe dizer, viu? Que nós amamos o Senhor, precisamos do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e cremos mais em Deus porque o Senhor existe. Que Deus continue lhe usando de maneira poderosa.
Ó, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Amém. Queridos, que bênção, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem maravilhosa, né? No começo nos assusta, né? Porque essa ideia de morrer, ela vai contra a nossa natureza, né? Ela vai contra a nossa vontade, né? Mas ao mesmo tempo a palavra nos garante, né, que nós morremos para o velho homem e nascemos esta nova criatura, né, que precisa o tempo todo, né, continuar se manter na presença de Deus. Esse é o convite, né? Essa é a nossa luta, né? A nossa luta aí deve ser essa para continuarmos na presença do Eterno, porque se sairmos infelizmente, o caminho, né? Eu disse também ontem, eu não me lembro com quem estava conversando, eu disse, olha, alguém tá reinando. Pastor Lucas reforçou isso aqui, né? Alguém está reinando em nossa vida. Nós precisamos de saber, né? E eu sei que esse, o desejo do teu coração, né? É ter a certeza de que é o Cristo, né? Como diz a canção, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Deixa, agora eu vou chamar. Bom dia, dona Isabel. Bom dia, Isabel, não, Madalena. dona Madalena. Madalena. Isabel está aí do Isabel Tia. ladinho. É, Isabel, titia, aparece aí, aparece. Deixa eu ver o rostinho. Deixa eu ver o rostinho. Olha aí, gente linda, hein? Que maravilha. Prazer conhecê-la, viu, Isabel Joaquina? obrigada, pastor. Quem foi que tirou minhas Mas bichinhas da tela? Quem foi? Eu vou brigar, já já. Dona Isabel, a senhora nasceu aonde? eu nasci em Petrolina. Quem vai dar É, o testemunho é minha sobrinha, ah, Madalena. é a Madalena, essa do lado aí com a camiseta da sala que E, vai dar o testemunho. Eu tô sabendo, sabia? Eu tô sabendo desse negócio aí. pastor, muito bom falar com o senhor. Eu é que fico feliz, viu, de falar com a senhora. Obrigado por receber Madalena aí na casa da senhora para o testemunho sair bem bonitinho, tá bom? Isso, tá bom. Vamos para a história de Madalena, então. Dona Madalena, a senhora nasceu aonde, filha? Em Petrolina, Pernambuco. Também Petrolina, em Pernambuco. É pernambucana, Uhum. do sangue quente que está sendo, pela graça de Deus, transformada depois que conheceu o Espírito Santo como uma pessoa, como um amigo. E você vai ver que a história de Madalena é linda. Madalena teve 3 filhos, hoje tem 64 anos, mora só e é viúva, queridos. Mora sozinha hoje, os filhos estão próximos e tal, tem parentes como a irmã Isabel, mas mora só hoje. Com 6 anos, Dona Madalena conheceu a palavra de Deus. A tia levava para a Assembleia de Deus e ela gostava muito da palavra e dos hinos, mas alguma coisa na liturgia incomodava um pouquinho. E a irmã Madalena começou a sofrer com epilepsia muito cedo. Aos 6 anos de idade, ela não pôde ir à igreja mais e também não pôde estudar. Muito embora a mãe dela a incentivasse a estudar sempre, ela, ela não pôde estudar por causa da epilepsia. Mas, muito cedo aconteceu uma coisa muito legal com a dona Madalena que a gente vai aprender, você vai entender como é que ela aprendeu a ler. Ela se ajoelhou e estava orando a Deus porque a senhora queria aprender a ler. Seu pai te dá uma Bíblia, irmã Madalena, e dá um conselho para a senhora. Como é que foi? A senhora estava orando, em resposta à sua oração, seu pai chegou e te deu uma Bíblia e te deu um conselho. Qual foi o conselho que ele te deu e o que aconteceu depois disso? Ele me disse, filha, aqui tem a palavra de Deus e ela vem falando de Adão e Eva. Você conhece as letras? Eu disse sim. Disse então, meu filho, vai juntando, vai soletrando e você vai aprender a ler. Realmente foi a resposta, porque eu estava limpando os joelhos, tirando as terras, quando ele chegou e me deu saber.
Então, deixa eu entender bem para aqueles. A senhora começou a ter epilepsia muito cedo, vai ser curada disso bem mais tarde. E a senhora sofre a dificuldade de não poder ir à escola, parou inclusive de frequentar a igreja por causa disso. E a senhora tinha 6 anos de idade. Eu acho isso incrível, incrível. A senhora tinha ido na escola suficientemente para conhecer as letras, mas não sabia ler. Seu pai te dá uma Bíblia e diz, filha, você sabe, olha, irmãos, eu amo a simplicidade. Olha a sabedoria desse pai. Ele diz assim: minha filha sabe juntar as letras? Sei, Uhum. pai. Então, vai juntando as letras que você vai aprender a ler. E a senhora aprendeu a ler lendo a Bíblia. Foi. Que Tudo coisa. que eu sei hoje na palavra de Deus, com essa E a, Bíblia. e a senhora já leu a Bíblia toda? Meu irmão, eu posso dizer que sim, viu? 64 anos, dentro de 65, passo ano bíblico, separei lei, e assim, E não sei. a senhora só tem o primeiro ano na escola, depois a senhora não Só. estudou. Não, não. Sabe por que que eu estou dando esse reforço aqui? Você vai ver o que Deus faz com uma pessoa que é sensível à voz dele. Muito embora a dona Madalena, porque tinha um pai muito, mas o pai de Madalena não era brincadeira, não. O homem, ela diz, o meu pai era grosso, pastor. Era mesmo. É mesmo, né, dona Isabel? É, pastor. O negócio Meu não era irmão, brincadeira, não. E aí, apanhei muito, pastor. Apanhei muito do meu irmão. a senhora apanhou muito do irmão da senhora, mas Madalena também, viu? Ela também. É, e os filhos dela também, menino. E as irmãs dela também, irmão. E a mãe? A mãe de Madalena apanhava desse homem. E ela diz assim, pastor, quando meu pai batia na minha mãe, ele deixava mole, não. Todo mundo entrava na peia junto. Era assim, dona Madalena. O pão tinha que ser dividido. Ele dividia o pão para todo mundo, né, Madalena? Não sobrava, não, menino. Era para todo mundo. E aí, o que me encanta em Madalena, a senhora vai me dizer que a senhora começa a ler a Bíblia sozinha e em pouco tempo a senhora tinha lido e conseguia fazer a separação entre lei moral e lei cerimonial. É isso? Fala para mim um pouco Com sobre isso. certeza. Pastor, eu consegui separar as leis moral da lei cerimonial. Porque eu digo, "Oxe, mas como é que pode?" Ia para Hebreus me dizia que as leis só valia até a morte de Cristo, entendeu? E para Efésios 2:15 também fui lá e abriu a minha mente em relação a seguintes leis. Que as leis que foram abolidas foram as leis cerimoniais. E a lei moral continuava. E assim eu fui tirando Levítico, Deuteronômio, e assim em diante. Eu fui tirando todas as leis, separando as leis que foram abolidas e as leis que não foram. Por exemplo, né, a lei de não comer sangue ainda vale até hoje, ela não foi abolida perante Deus. E as pessoas dizem, não, mas é porque você pode tomar, não entende. As pessoas não entendem, mas as leis não foram abolidas todas, né? A lei de você, a mulher adulterar e você matar, apedrejar dessa lei foi abolida e assim sucessivamente. Eu consegui separar as leis. A senhora tinha Pequena ainda. Irmãos, eu estou falando de uma pessoa que não foi à escola, que aprendeu a ler, lendo a Bíblia, com 7 anos e 11 meses, depois de ter ganho a Bíblia do pai, ela sabia distinguir as leis permanentes e as leis que deveriam passar depois que Cristo morresse. 7 anos e 11 meses. E a senhora lia a Bíblia, irmã Madalena, com a luz de candeeiro. Era assim, o É, resultado aqui, aos óculos. Muito jovem, 40 anos, comecei a É, usá-lo. não. A senhora sabe o que são esses óculos aí, minha filha? Hum. Esses óculos aí é a idade, viu? Porque, olha só, eu não li a luz de candeeiro e tô aqui, ó, desse jeito, usando óculos. Como é que era o candeeiro na época da senhora? Meu irmão, é esquisito, viu? Era? olha aí.
A Eu minha vou tia mostrar. Isabel vai pegar um para o senhor ver. Pegue. Olha, Isabel guardou um candeeiro, irmãos. Que beleza. Olha, eu separei um aqui para ver se é igual que Isabel trouxe. Ó, o candeeiro era um negócio mais ou menos assim, irmãos. Ela vai trazer ali para a gente conhecer. Ó, dá uma olhadinha no que era o candeeiro, ó. Deixa eu ver se ele aumenta aqui para vocês verem. Era uma lata com uma substância inflamável, geralmente era Hum, querosene, querosene. e tinha um pavio na ponta, tá vendo, ó? Meu E esse Deus. pavio Mas ia queimando enquanto tinha querosene aqui dentro. A luz aqui era o pavio. Isso aqui é um pedaço de pano, de flanela, de algodão. Enquanto ele queimava, tinha luz. Parava de queimar, a luz acabava. É isso? Cadê o da senhora, irmã Isabel? Deixa eu ver. Olha, ó, ó lá, não falei? Ah, achei! Aí só que foi feito numa latinha de extrato de tomate. tomate. Isso mesmo. Esse candeeiro aí deve ter muito tempo, hein, dona Isabel? Pastor, esse candeeiro tem mais de 30 anos. Oh, glória a Deus, irmão. Ainda hoje existe, né? Obrigado, Leila. Estopa. Coloca ali dentro a estopa em contato com querosene e aqui fora produzir a luzinha. É, Isso. A ideia do azeite lá no candelabro é a mesma. O azeite é inflamável e produzia a luz lá A luz. nas lâmpadas do santuário. E a senhora lia a Bíblia com 7 anos com esse candeeiro aí. A senhora disse que escolhia à noite porque não tinha menino brincando, não tinha barulho. verdade. E a senhora, irmão, eu estou falando aqui, irmã, com gente que nunca leu a Bíblia toda. Tem luz de celular, tem luz em casa, já é velho, nunca leu a Bíblia. Eu estou falando de uma criança de 7 anos que aprendeu a ler na Bíblia e que aprendeu a distinguir as leis. Não sozinha, irmã, nunca foi sozinha. Ela foi acompanhada pelo Espírito Santo. Ela não sabia, mas foi acompanhada pelo Espírito Santo durante todo esse tempo. Agora, a senhora sabe o que me chamou a atenção? É que a senhora não ficou quieta com esse conhecimento. A tia da senhora era a tia ou a mãe que levava a senhora para a igreja católica? É minha tia Zefa, a irmã da tia Isabel. A tia Zefa levava a senhora para a igreja católica. E no Vai para a catecismo. Assembleia, Oi? Assembleia de Deus. Tia Isabel me leva, tia Zefa me levava para a Assembleia de Deus. O Isso. catecismo que me levava era minha mãe. Pronto, no catecismo, sua mamãe te levava ali para o catecismo e a senhora começou a questionar o padre, porque a senhora lia a Bíblia e quando entrava na igreja via as imagens, via que eles Uhum, rezavam missa para as pessoas que já tinham morrido e a senhora já uhum. tinha percebido na Bíblia que aquilo ali não estava certo. Não, E a não. senhora, e a senhora perguntava para o padre, era pequenininha. É. Quando ele me via, bem, fulano, Deus te abençoe. Aí eu passava, por que vocês batizam crianças se Jesus, como sem pecado, nos deu exemplo e foi batizado aos 23 anos, né? 30, foi assim. Eu perguntei, fiz a pergunta para ele. Aí ele disse, mas seus pais são protestantes? Eu digo, nem sabia o que era isso. Eu digo, não, são da religião afro. Mas é a palavra de Deus e a Bíblia. A gente traz porque os pais trazem as crianças para batizar. Eu digo, e vocês batizam, eu poder receber o dinheiro. Aí pronto, você não tem jeito, sai daqui. Mas no próximo Então, domingo eu estava lá o de padre, volta. o padre perguntou se a senhora era protestante, porque seus questionamentos Era eram diferente. Era. bíblicos, eram Uhum, bíblicos os seus argumentos. E não era com comum uma certeza. criança. Não, Então, não. a sua mãe levava a senhora para a igreja católica, de noite, a sua tia levava a senhora para uma religião de ascendência africana. Então a senhora vivia entre esse misticismo dessa outra religião e também, imagina a cabecinha de uma criança de 7 anos, e mesmo assim a senhora se debruçou sobre a Bíblia e foi conseguindo distinguir as coisas. Até que a senhora um dia viu um padre questionando algumas coisas numa rádio. O que que Foi. ele Na, questionava e o que que a senhora fez quando ouviu o desafio daquele padre? na Rádio Nacional de Brasília, meu pai sempre gostava de ouvir. E teve um padre lá que fez um desafio, né? A padre, leigo, o que quer que fosse, crítico, qualquer pessoa.
pessoa que quisesse, entendeu? Conversar com ele, entender com ele em relação a subir, a subir de Maria aos céus, a missa, essas coisas, né? A guarda do sábado, as leis de Deus. Ele fez um questionamento e ali eu vi, peguei o endereço e escrevi uma carta. Só que eu ouvi esse anúncio na Rádio Nacional de Brasília, mas a pessoa morava em São Paulo, o endereço. E eu, em 72, peguei essa carta e enviei. Tinha 12 anos na época. E aos 14 anos recebi a resposta. Ele me mandou 17 concílios, entendeu? De Roma, no qual eu tenho até hoje. Então a senhora do jeitinho da senhora, que idade a senhora tinha mais ou menos, a senhora lembra? Quando eu enviei a carta, eu tinha 12 anos. Quando eu recebi a resposta, eu estava com 14. Eu vibro com isso aqui, pastor Ronildo. 6 anos, ela ajoelha e ora e pede para ler, que ela não podia por causa da epilepsia. O pai dá uma Bíblia, ela aprende a ler na Bíblia, juntando as letrinhas. Com 7 anos e 11 meses, ela já distingue as leis que são fixas e as leis que passariam com as dispensações. E ela vai para o embate com o padre e na rádio ouve, eu imagino a senhora escrevendo a cartinha, fazendo os questionamentos para o padre. E ele manda os concílios da Igreja Católica, tudo isso por correspondência, né? Foi. E a senhora Correspondente. recebe esse concílio na mão. E a senhora continua nesse mesmo período lendo a Bíblia, porque a senhora nunca parou de ler a Bíblia. Não, não, não. Sabe como é que ela lia a Bíblia? Irmãos, eu acho fantástico. Ela pegava, lia o texto aqui. Você sabe que embaixo nessas Bíblias tem as referências bíblicas. E ela ia irmãos, 7, 8 anos, sem nenhuma orientação religiosa. Ela ia nas referências e pegava onde estava escrito as mesmas coisas em outros lugares. E ela foi vendo Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Com Antigo certeza. e Novo Testamento. E eu fico pensando na preguiça que uns crentes têm que ler a Bíblia. Eu estou falando de uma criança. Isso, meu irmão, é o seu testemunho, irmã Madalena. Me deixou muito feliz. Muito feliz. Obrigada. Pelas coisas e a maneira como isso tudo foi se desenvolvendo na sua vida. A senhora questionou esse padre, questionava o padre da sua paróquia, só que a senhora não se desenvolveu muito no catolicismo. O que para onde a senhora mais inclinou foi para essa religião de ascendência africana. Uhum. Inclusive, a senhora vai dizer que abria, quase que começou a abrir esse lugar. Mas a senhora Foi. ia mais para esse lado porque a senhora respeitava a autoridade familiar. É, Porque eu a não queria senhora... desobedecer a mãe e a papai, tá desobedecendo a Deus. Exato. E a senhora já via lá que também essas práticas da religião afro não combinavam com a Bíblia. Não, não, não. E lá em Deuteronômio 18, quando eu vi, eu disse, Senhor, tem misericórdia da minha força e me ajuda, porque eu vou ter que sair daí. Aí já fiquei com o pé atrás, toda a vida eu já fui, né? E depois eu digo, não, eu digo, não, tem condição não, de continuar com essa vida não, já casado. A senhora não queria mais, já estava casada, não queria Uhum. mais ir, mas obedecendo os pais, a sua mãe falou bem assim: bom, você tem epilepsia, lá teoricamente muitas pessoas são curadas e você não. Nós vamos lá a última vez e vamos perguntar para o chefe do negócio por que que você não é Foi. curada, já que outras pessoas são. E Uhum. aí a senhora foi. Chegou lá, tirou a roupa que a senhora foi, colocou uma bata branca e está Exato. lá numa espécie de sessão quando a sua mãe fez a pergunta para o chefe. Qual foi a pergunta que ela fez? Mãe disse, falando por que que ela, quem baixa nela, cura as outras pessoas e ela continua dando convulsão caindo. E a resposta foi, ele disse, como pode Satanás expelir Satanás? Ah, meu irmão, eu dei um pulo lá fora. Eu digo, tem razão. Você não pode dividir o seu próprio reino. Você não pode ser contra você mesmo. Aí eu fiz um convite às outras mulheres que estavam lá. E quem for de Jesus me siga. Foi onde eu perdi a cabeça. Dona Madalena, Dona Madalena tem o estupim, tinha, graças a Deus, tinha o estupim muito curto, irmão. Pois. Nesse período, a senhora
ainda estava nessa divergência toda religiosa, ainda não Uhum. conhecia profundamente o Espírito Santo, mas ele já trabalhando na senhora. A senhora, quando vê que o líder disse, como é que Satanás pode expelir o próprio Satanás, ou seja, ele não podia dividir o reino dele, por isso a senhora não recebia os benefícios lá dentro. Aí, quando a senhora entendeu, já sabia disso, e ele confirmou, a senhora levantou, tirou a bata, irmã. Foi. Foi, Eu tirou a saí, bata. A irmã saí ficou de calcinha e sutiã, irmão, no no meio do negócio. salão. E o esposo, Subiu na que é cabeça. isso? E o que que a senhora disse quando a senhora foi saindo? A senhora tinha 22 anos. Me siga, quem poder pode ficar aí mesmo. Aí tirei a roupa e saí. O esposo, que é isso? Eu digo, me siga. E Ela graças a levantou Deus, e disse assim, ó, quem aqui for de Jesus, o ato de tirar a roupa, foi dizendo, eu não tenho mais nada com esse negócio aqui. Eu não tenho mais nada graças com a isso. Deus. Arrancou temperamento lá em cima e foi pegar a roupa dela e disse, ó, quem tem Jesus que me siga? Foi o pai, foi a mãe, e naquele dia mais duas pessoas que trabalhavam dentro desse processo Saiu, também foram junto com a senhora. graças a Deus. Eu nunca vi um apelo desse, irmã. E hoje são evangélicas essas duas pessoas. Irmãos, não repitam esse apelo tirando a roupa. Mas a irmã fez, irmão. A irmã fez. Quatro almas para Jesus. Amém. Quatro almas, irmãos. É extraordinária a história dessa mulher. A senhora continua não firme na fé, não estabelece um credo, mas a senhora já guardava o sábado. Já E a mãe da pequena, né? senhora fazia o que em casa? Mas mãe queria que eu, aos sábados, fosse lavar roupa, arrumar a casa, fazer as coisas, né? Aí eu digo, vou não. Vai, você vai. Eu digo, não vou. Eu respondi a mãe. Respondi a ela, não vou, não vou, não vou. Aí eu digo, rapaz, tem condição não. Aí eu, para enrolar a mãe, eu digo, olha, a senhora quer que eu lave a roupa nas costas de Nossa Senhora? Que é isso que o padre falava pra gente, né? Quem lavasse roupa aos sábados, estava lavando a roupa nas costas de Nossa Senhora. Aí eu digo, a senhora quer? Não, minha filha, não quero não. Eu digo, então pronto, fica aí. Mas também chegado do domingo, tudo que passava o sábado, domingo de noite, eu já começava. Mas ia para lavar, varrer a casa, fazer uma coisa. Eu digo, vai sentar. E era cheio de autoridade. Vai sentar, não vai fazer nada. Aí pronto, eu fazia tudo, no resto da semana eu fazia tudo. Tinha dia que a mãe não ia para fazer nada, 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 nada. De jeito nenhum, deixa aqui fazer, vai ser. Só a comida, o resto eu fazia tudo. Mas no sábado mesmo, depois que eu comecei, que eu cheguei ali em Êxodo 20, que eu vi, no Velho Testamento, Isaías, né? Isaías 58:13, e assim sucessivamente. No Evangelho também eu vi que os apóstolos guardavam o sábado, Maria, né? Elas mulheres guardaram o sábado, e depois foram embalsamar Jesus. Aí, confirmação, né? Aí eu digo, não. Lucas 23:56 em diante me confirmou essa palavra, eu digo, faço mais não. E não, realmente não fazia mais não. Comecei a guardar o sábado, eu e meu irmão, eu, Zé. Começamos a guardar o sábado cedo. E nós dois crianças. Só foi à escola um ano. Aprendeu a ler a Bíblia sozinha. Debatia com padres. Rejeitou uma religião afro sem nunca ter pisado o pé na igreja adventista. Já guardava o sábado. Irmãos, Deus tem gente nessa terra que é fiel a Ele, que nunca nem foi vista em igreja. Com certeza. E Nisso eu Deus creio. vai, e Deus vai jogar fora da igreja um monte de gente que está lá morgando todo dia. Deus tem uma igreja invisível, pastor Ivaí. Deus tem uma igreja invisível, irmãos. E ela é muito mais numerosa e muito mais fiel do que a igreja visível. Com certeza. Escute o que eu estou falando, irmãos. A senhora resiste à sua mãe para guardar o sábado, mas a senhora me disse que aos 6 anos de idade, prende esse cachorro aí, irmã Isabel. Amarra ele no Ela vai, poste ela lá vai, fora. ela vai prender, ela não tentar prender. Ele acordou, né, meu? O dia já raiou, o bichinho já deu.
Irmã, a senhora aos 6 para 7 anos sonhou com um símbolo. Qual foi o símbolo que a senhora sonhou? Os sonhos É, com a sala o sonho, 57. o sonho, não, da sala 57 depois. Eu Hum. quero, eu quero que a senhora me fale que aos 6 anos a senhora sonhou com um símbolo. Ah, com certeza. Eu fiz o pedido a Deus para poder aprender a ler, né? Que ele fosse meu professor e me ensinasse a ler. Papai me deu a Bíblia, aprendi a ler. E teve um dia que eu sonhei, eu pedi a Deus também, que Deus me mostrasse uma igreja certa. Porque entre a religião afro e a igreja a qual minha tia me levou, eu vi certas coisas que não me agradavam, né? Me assustavam um pouco. E eu não concordava com a, a religião afro. Então, eu pedi a Deus que me mostrasse uma igreja certa. Eu não vi, eu vi eu indo para uma igreja, entendeu? A igreja, só que a igreja eu não chegava a entrar, eu só via só o símbolo, entendeu? Eu via um pássaro, uma pombinha e algo assim, ó, fazia uma rodinha assim. Eu olhei, eu digo, eu tenho fé em Deus que um dia eu acho, mas aqui em Petrolina não tinha. Eu andei procurando, só tinha a presbiteriana, a primeira igreja batista e a Assembleia de Deus. Outra denominação não tinha aqui em Petrolina. Eu não tinha conhecimento. Somente aos 23 anos é que eu fui desse conhecimento, né? Porque abriram um, um templozinho pequenininho na minha rua. E meu irmão chegou e disse, ó, Helena, tem uma igreja aqui, vamos dar uma olhadinha lá. Aí nós fomos à noite. E nesse dia estava passando um slide, no qual falava sobre a guarda do sábado. Então, João Eusébio, no qual eu chamo Silvio, me disse, vamos, e está falando do sábado. Eu disse, vamos. E nós ficamos lá. E cada vez que nós, e o pastor Eucléris e o irmão Almeida, fazia perguntas, principalmente em relação ao santuário, Madalena, ó, a mão para responder, respondia todas. Respondia todas as perguntas. A senhora sonha com um símbolo da igreja, Uhum. sem nunca ter visto o símbolo aos 6 Não, para não, não. 7 anos de idade. E aos 24 anos vai colocar o pé pela primeira vez numa igreja adventista. Quando chega lá, ela sonhou com o símbolo da igreja, irmãos. Ela pediu para aprender a ler e ela pediu que Deus mostrasse uma igreja para ela, que ela devesse ser fiel. Ela sonha com o símbolo da igreja. Com 24 anos, ela cai dentro dessa igreja e é batizada. Só que antes de ser batizada, ela estava nas conferências e o pastor perguntando e ela respondendo sobre o santuário, coisa que não é fácil, né? Nem adventista, tem alguns que manjam do Não. santuário. E ela vai respondendo sobre o santuário até o ponto que o pastor decide na sua casa. Foi. Só que aí a Aí senhora já disse: vá, mas cuidado com meu pai, que o homem é brabo. eu disse a ele, vai, mas vá com jeitinho, porque você vai levar nome na porta. De fato, levou, né? Aí o Que, pastor foi lá que- em que casa nome, que, perguntar. que nome que ele levou na. É feio o nome? Não pode repetir. É fácil porque só boi usa, chamou de corno. Chamou de corno. Mandou. O pai dela chamou o homem de corno, irmãos. Presta atenção. Esse era o pai dela. Por que que eu estou ressaltando o pai? Porque daqui a pouco você vai entender quem era Madalena e a importância da Sala 57 na vida dessa serva de Deus. Mas, ó, resultado, hein? O pai de Madalena se converte, irmão. Amém, com Porque certeza. o O povo homem é que ele muito chamava, ele destratava o povo e o povo estava lá. Destratava o todo povo sábado. e o povo não cansou, não. Mas cansaram. Como é que era o nome dele? Do meu pai? É, Meu pai é Eusébio. Eusébio. Até que Eusébio se converteu, irmão. Glória a Deus. A Aí, esposa do ele. o pastor vai lá porque ele queria fazer uma pergunta para a sua família. Qual foi a pergunta que ele fez lá? Pastor Euclério e o ancião Almeida foram lá na minha residência perguntar à mãe se eu já era adventista e quanto tempo estava fora da igreja, desviada da igreja. Mãe disse que ela nunca foi adventista, nunca, né, nem conheceu a igreja. Ela nunca foi adventista, ela nunca se batizou em igreja nenhuma, nunca fez parte de nenhuma religião. Aí ele disse, mas como se ela conhece as 28 ou 38, 28, 30 ou 38? Não me lembro bem. Ela conhece todas as leis do santuário, ela conhece todas as leis sobre as leis que foram abolidas, as que não foram. Essa não conhece tudo, ela é adventista.
Mãe disse, ela guarda o sábado desde pequena. E assim, pronto, eles ficaram, entendeu? A Não sei se senhora, é errado ou não. a senhora tira a dúvida, o padre achava que a senhora era protestante. Uhum, O pastor era. adventista achava que a senhora era ex-adventista. Era adventista, desviada. Tudo Era, porque a senhora manjava de Bíblia. era. Que coisa linda isso, mano. Eu fico feliz demais. A Sala 57, imagina, a irmã mandou o testemunho dela 5 vezes. Uhum. E na última que ela mandou aqui para você, ó, vou mandar a última vez e não vou mandar mais não. Se Deus quiser, nós vamos pro testemunho. Foi desse jeito, brigou comigo. Mas a gente está em paz, irmãos. Tá tudo certo. Brigou. Amém. É porque ela já queria dar o testemunho, né? E é um testemunho desse aqui importante para nós. É, a senhora se converte, seu irmão também se batiza, depois sua mamãe batiza, seu papai batiza, sua família hoje toda é adventista do sétimo dia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Só que Dona Madalena se converteu, mas esse sangue quente de Dona Madalena, ele não sofreu muita alteração, não. A senhora disse que era meio vingativa, olho por Uhum. olho, dente por dente. Pisou no seu pé, a senhora pisava também. E E duas era vezes. 2 vezes, pisou. E era desse jeito mesmo, Madalena. É, a A senhora, madeira a senhora vai dizer assim, desanimou. pastor, eu não era gente, não. Não, não. Aprontei muito. É mesmo, irmã. A senhora bateu em irmão, né? A senhora teve uma situação que a senhora foi no banco com seu pai, ele tinha sofrido um AVC, Uhum. ele tinha o lado esquerdo. Qual dos dois lados que era adormecido? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. E o camarada veio assaltar vocês, e o braço direito do seu pai era bom, que ele trabalhava com martelo Uhum. uma marretinha de 5 quilos, então o homem era bom. É, Na hora que o caba minha força. juntou no bolso para catar, ele catou a mão do camarada, mas a senhora não ficou Prendeu. quieta, não. O que que a senhora fez? Rapaz, enquanto um meteu a mão no bolso dele, o outro foi tentar correr. Eu aqui passei uma rasteira. Eu sei que quando dei por mim, eu tava com o cara dentro das minhas pernas. Eu não sei só. E foi uma adventista que me socorreu, que me tirou de cima dele. Irmão, não mata o homem, não. Eu te mato, não mato, não, que você é crente, você não mata ninguém, não. Sai daí. Ele me puxava, via nós dois. Ó, eu trazia o cara dentro das minhas pernas. E eu peguei num certo lugar dele lá e botei para trás e disse o cacete no cabo. O cabo não tinha força pra nada. Meu Deus do céu. A senhora estava de bermuda, claro, juntou no homem, Foi. sentou no cabo e toma, 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 até que apareceu, irmão Joelma, um outro crente, disse, mas não mata o homem, não. Não mata o homem, não, que a senhora é crente, irmã. E aí tentava puxar a irmã, ela via com o cabra grudado nela. E esse rapaz era policial. Eu fui a polícia, o pessoal gritando, pega ladrão, e gritando que eu tava batendo nele. E o policialzinho adventista viu e disse, não, minha irmã, não mata não, você é crente. Solta. E meu pai, rapaz, meu pai não falava direito, solta o homem, Madalena, o outro pode vir e matar, solta o homem, minha filha. O pai fica agoniado, solta o homem, porque se o outro voltasse, né, e quisesse me matar, eu tinha feito isso. Mas eu não via nada não, rapaz, eu era um pouco, entendeu, mesmo adventista, eu era um pouco danadinho. Eu fiz coisa que eu duvido. Ai, meu, irmã Madalena, a gente ri aqui, mas a orientação da polícia é que a gente não reaja a assalto. Com certeza. Porque imagina Mas se esse cara tem uma faca, um revólver, a senhora tinha rodado ali, né? menino, esse meu Então, pai estava desesperado, solte ele, porque se o outro voltar, ele mata, solte ele. Mas, coitado. e a senhora adventista era sangue quente. É, Ela me diz assim, irmãos, pastor, eu era vingativa, pisou no meu pé, eu pisava de novo, eu não guardava para trás, não. Tipo, puxei meu pai, o bicho era grosso, eu também aprendi, né? Então, a senhora acabou aprendendo a ser assim, porque só. como a senhora apanhava muito, né? Na hora da vida, decidiu bater muito também. Agora, isso mudou, tudo isso Graças mudou. a Deus. Como é que a senhora entrou na sala 57? Eu entrei na sala através de uma irmã, por nome de Iracides.
Ela me mandou o primeiro link, eu assisti, achei comprida, mas gostei. Aí ela continuou de me mandando, continuou me mandando, ela continuou mandando. Até o dia que eu consegui entrar em contato com alguém, Marusa, né? E ela me ficou me enviando os áudios, o link, aliás, me enviava os links. E eu comecei a assistir e comecei a perceber que estava faltando alguma coisa em mim, entendeu? Algo estava faltando. Apesar de eu saber que o Espírito Santo existia, mas eu não tinha aquela comunhão com ele como tenho hoje. Eu não tinha ele como uma pessoa, entendeu? E graças a Deus, hoje eu tenho ele como uma pessoa, para onde eu vou, tudo que eu vou fazer, eu clamo ao Senhor. Eu trabalho com crochê e eu digo, Senhor, tu me abençoa, o Espírito Santo me capacita, para que tudo que eu venha fazer seja para a honra e glória do teu nome. E assim, irmão, pior que eu faço coisa de crochê, e eu digo, como é que pode? Foi eu que fiz, porque, irmão, é Deus que dá, pastor, é Deus que dá. O Espírito Santo nos orienta, ele nos capacita e ele nos ensina, entendeu? Quando você tem uma comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, você vê a diferença. Você passa a ouvir vozes lhe orientando, entendeu? Esse é o caminho, andai por ele. Alguma coisa vai dar errado, não vá. É maravilhoso. Ia fazer uma viagem para Recife, a pedido de uma prima minha que é doente, depende de muitas pessoas para acompanhá-la, e meu coração fechou, a voz disse, não, vá. Meu coração fechou e eu tive que dizer não para ela, mas com o coração pesado. Mas porque eu ouvi a voz, não vá. Não fui, não, irmão. Pastor, aqui o trabalho dela, pastor. Não é, Isabel? É, Ela mandou um áudio aqui, Isabel, disse assim para mim, ó. Eu, Madalena da Silva, isso depois de entrar na sala e conhecer o Espírito Santo como esse amigo dela. Ele sabia. A Madalena diz assim, pastor, eu sei que foi ele que trabalhou o tempo inteiro em mim. Mas por que que Madalena continuava nervosa, irritadiça, vingativa, mesmo sendo adventista, mesmo conhecendo a respeito do Espírito Santo? sim. É porque, irmãos, vocês que estão aqui comigo, conhecer a respeito do Espírito Santo é uma parte importante, mas o que transforma é conhecer o Espírito Santo. Tem muita gente na igreja que conhece a respeito do Espírito, mas não conhece o Espírito. Tá Todo esse certo. tempo, Madalena, escute aqui o que aconteceu com você. Todo esse tempo, desde quando o Espírito Santo ensinou você a ler, e que você vem provocando embates com padres, com pessoas de religião afro, guardando o sábado sozinha. Deus deu em sonho o símbolo da igreja. A senhora se batiza e continua irritadiça, vingativa, mesmo tendo todas essas bênçãos do Espírito, é porque até o dia que a senhora não o conhecia como uma pessoa, a senhora só conhecia a respeito dele. De ouvir falar, né? Conhecia de ouvir falar. Quando a senhora entra na sala e conhece a pessoa e decide viver com ele dentro da senhora, aí a pessoa irritadiça, vingativa, brava, não tem lugar mais, Não, porque não. ele estava ocupando, sabe o quê, irmã? O lugar que estava vazio. Com Escute certeza. aqui você que está adorando comigo, Cacilda, presta bem atenção. Conhecer a respeito do Espírito Santo continua deixando o espaço que ele deve ocupar vazio. Sandra, o lugar que ele vai ocupar só será ocupado quando você o conhece como um agente regenerador, quando você o pede todos os dias para ele encher esse espaço vazio e os sintomas da presença dele, que é o próprio caráter de Cristo se manifesta em você. É isso que está É acontecendo verdade. com Madalena. Ela diz assim, ó, ela diz para mim, eu, Madalena da Silva Oliveira, graças a Deus, eu posso abrir a boca e dizer, Deus tem me transformado dia a dia. Ela diz, Amém. graças a Deus, Aleluia. aquela mulher vingativa, irritada, que brigava, especialmente com os de dentro de casa. Ela dizia, eu não era gente, não. Esta mulher
e está sendo transformada dia a dia. O que que a senhora pode falar sobre essa transformação para a gente, irmã? Irmão, é indescritível, porque eu não esperava, né? Porque sendo a pessoa que eu fui no passado, na- muito irritada, hoje em dia não. Hoje em dia, se ninguém pisar em meu pé, eu digo que é em cima do outro também. Vai pisar em cima do outro também, dá um tapa na minha cara, ele também do outro lado. Coisas que eu não fazia antes, não tem condição não, meu. E graças a Deus, depois que eu passei a frequentar a sala 57, a ouvir, Deus tem feito uma mudança incrível na minha vida. Eu passei a conversar com o Espírito Santo no meu coração e dizer, Senhor, a terra do meu coração, a terra do meu coração, e planta nela a semente do amor, da bondade, da misericórdia, né, da compaixão, da piedade. E isso Deus tem feito aos pouquinhos. Eu sou muito grato ao Senhor, Deus, do Espírito Santo, por Deus ter me moldado dessa forma, está continuando me moldando. Porque é cada dia, uma escada que você vai subindo, a cada dia você vai subindo essa escada. E não é tudo de uma vez, não. Ninguém consegue isso. É aos pouquinhos, entendeu? Você vai sendo, vendo as mudanças na sua vida. É um crescimento que a gente tem que buscar cada dia o Espírito Santo. É maravilhoso. Você sabe Tem que a uma palavra. legitimidade do processo, ele acontece quando a pessoa explica o que está acontecendo e ela explica corretinho. Diz, pastor, eu oro no meu coração, Espírito Santo, ara a terra do meu coração e planta a semente do amor, da misericórdia, da graça, da paciência. Uhum. E ela diz, isso está acontecendo. Quando ela diz assim, não está pronta, é porque de vez em quando essa Madalena aparece e dá uns É tiros, voltar, mas só que né? ela Aí disse que a deixa ela Madalena, enterradinha. a Madalena vai e enterra essa mulher de novo, porque o Com coração certeza. está com a presença do Espírito Santo. E ela diz assim, ó, Né? é um processo, é todo dia um pouco. E olha, isso está corretíssimo. É assim, ó, eu olho para Cristo e vejo o quanto eu preciso melhorar. E olho para mim e vejo quanto eu já melhorei. Graças a Deus. É assim que funciona. Eu olho para Cristo, meu Deus do céu, ainda tem coisa para fazer muito aqui. Mas quando eu olho para mim e para quem eu era, eu digo, Deus tem mexido nessa terra aqui. Que a senhora disse duas coisas para mim. Olhando para mim, não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo, não vejo como me perder. Amém. É verdade. Foi a senhora que escreveu, Sim. mandou no aula. Licença, pai. Extraordinário, extraordinário. Deus tem dado sonhos para a irmã Madalena que são muito legais. Nós não vamos poder contar o sonho que ela teve com o pai dela, que depois pede perdão para ela, porque o Senhor legitima o que tinha acontecido. Mas eu quero agora, Madalena, terminar nosso testemunho, você contando para mim o sonho que você teve com a sala 57. Narra para gente, deixa eu ver. Irmão, eu sonhei com a grande perseguição, pastor. E a faixa de 400 a 500 pessoas estávamos sendo perseguidas por drone, olha, flecha, tiro, tudo, mesmo de pessoas correndo atrás da gente. Irmão que é morto, pisado por aquela tumba de pessoas nos perseguindo. E eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Não vale eu você olhar para um lado e olhar para outro, não via nada. Mas ao longe tinha uma ponte. E aqueles drones nos seguindo, os próprios drones o drone atirava na gente, nas pessoas. E seguia a gente. E eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Olhei para o céu, eu digo, Senhor, tem misericórdia. Se for da tua vontade, do teu querer, nos ouça, me ouça. E manda uma treva para que essas pessoas não nos enxerguem. Pastor, a terra começou a ficar, ver aquela névoa preta, 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 preta. Ficou tudo escuro. De sorte que ao nosso lado nós estávamos, o sol estava claro. Mas para as outras pessoas passou aquela neve que eles não nos viam. Nem mesmo os drones a gente não viu mais. E alcançamos uma ponte, debaixo de uma ponte. Nós abrigamos debaixo daquela ponte e os irmãos acharam os tapumes. E eles colocaram aos lados assim, entendeu? Da ponte, de um lado e de outro. E nós ficamos ali dentro daquela, debaixo daquela ponte ali dentro. Até no outro dia. E a névoa cessou. No outro dia a névoa passou. Aí começamos a caminhar, fugir
todo mundo fugindo, crianças, velhos, todo mundo correndo. Começamos a caminhar e, de repente, fomos vistos de novo pelos drones. Começou de novo uma perseguição, só que já era assim, a faixa de 3h30 para 4 da tarde, entendeu? Olhava assim para aquele vale e não tinha onde a gente se esconder. Teve um irmão que disse lá, a tanta distância, tem uma caverna, mas o sol vai se pôr e não vai dar tempo de chegar. Vamos ser alcançados e mortos. Foi aí, meu irmão, eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, assim que tu me concedeu a graça de mandar a terra, por favor, Senhor Deus, pare o sol para que dê tempo nós chegarmos nessa caverna, porque a gente estava vendo a caverna ao longe, distante, só que estava muito longe, e o sol ia se pôr, entendeu? E eu pedi a Deus que Deus parasse o sol, para que a gente desse tempo nós chegarmos na caverna. E assim foi feito, nós deu tempo, nós chegamos, o sol parou, e nós chegamos naquela caverna, que estava muito distante, muito longe, naquela caverna. E ao chegarmos na caverna, a gente se abrigou lá dentro, já era noite. No outro dia veio aquele homem lindo, simpático, aquele homem charmosão, e perguntou para mim, quem é você? O cara lá de cima te ouvir e te atender. Você pediu para ele mandar a treva, ele mandou. Você pediu para ele parar o sol, ele parou. Quem é você? Aí eu cismei com aquela pessoa, eu digo, quem sou eu? Quando eu fui dizendo, eu sou, eu ia dizer para ele que eu era remida no sangue do Cordeiro, né? Mas quando eu fui dizer, eu sou, aí bradou aquela voz do céu. E eu me arrepio. Eles são os meus remidos, os meus escolhidos da sala 57. E se ficou aquele eco no céu da sala 57, irmãozinho. Eu vou dizer uma coisa ao senhor, eu acordei em lágrimas. E é algo que mexe comigo por demais. Eu não consigo esquecer esses sonhos que Deus tem me dado. Esse não foi o primeiro, né? Mas que eu vou dizer uma coisa, senhor, esse mexeu muito comigo. A minha tia, a irmã Selma Sobral, disse, não, você tem que testemunhar. Você tem que levar esse testemunho para que o pastor Wagner possa testemunhar com você, porque é maravilhoso. Irmão, que satisfação você ouvir a voz do céu dizendo, eles são os meus escolhidos, os meus remidos da sala 57. É maravilhoso. Não tem descrição, não tem como explicar. É por isso que eu digo, Senhor, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, o que Ele tem feito e faz para mim, o Espírito Santo, eu não tenho como me perder. Deixa eu ler Então, aqui, irmã. Deixa eu ler aqui um texto que está em Atos dos Apóstolos, que diz assim, ó. Se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo, deixando qualquer aliança com o mundo, raiará para ela o amanhecer de um brilhante e glorioso dia. As promessas de Deus a ela feitas serão sempre firmes. Ela fará dela uma excelência eterna. Ele, desculpa, fará dela, da igreja, uma excelência eterna, um regozijo de muitas gerações. A verdade, passando de largo àqueles que a desprezam e rejeitam, triunfará. Embora às vezes pareça haver retardo, seu progresso nunca foi impedido. Quando a mensagem de Deus se defronta com oposição, ele lhe concede força adicional para que ela, a igreja, exerça maior influência. Dotada de energia divina, abrirá caminhos através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. O que susteve o Filho de Deus durante a sua vida de seu trabalho e sacrifício? O que susteve Jesus Cristo? Ele viu os resultados do trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Olhando para dentro da eternidade, contemplando a felicidade dos que receberam por intermédio de sua humilhação, perdão e vida eterna. Seus ouvidos perceberam os louvores dos remidos. Ouviu-se entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Podemos ter uma visão futura da felicidade no céu. Na Bíblia estão reveladas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus e que são uma preciosidade para a sua igreja.
Pela fé, podemos chegar até o limiar da cidade eterna e ouvir as afáveis boas-vindas dadas aos que, nesta vida, cooperaram com Cristo, considerando uma honra sofrer por sua causa. Ao serem pronunciadas as palavras: Vinde benditos de meu Pai, eles lançarão suas coroas aos pés do Senhor Redentor, exclamando: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a honra, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e as ações de graça. E ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Ela continua dizendo, irmã Madalena e irmã Isabel, lá os remidos saúdam os que se conduziram ao Salvador e todos se unem no louvor àquele que morreu para que os seres humanos pudessem ter a vida que se mede com a vida de Deus. O conflito está terminado, as tribulações e lutas chegaram ao fim. Cânticos de vitória enchem todo o céu, enquanto os remidos entoam jubilosos um coro dizendo: Digno é o Cordeiro que foi morto e vive outra vez como triunfante e vencedor. Depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, olha aí, ó, o seu sonho, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Os remidos da Sala 57, os remidos da Novo Tempo, os remidos de São Paulo, os remidos do Rio de Janeiro, os remidos da Europa, da França, da Itália, da Suíça. Conversei outro dia com uma irmã da Bélgica que assiste a Sala 57. Os remidos do Senhor que estão em todos os lugares do planeta serão reunidos. Uma parte da sala, uma parte da igreja local, uma parte da Europa, uma parte de todo o mundo. Os remidos estão espalhados pelo mundo todo. Estes são os que vieram da grande tribulação, da perseguição, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém. Que maravilha. Bênção. A senhora ouviu do céu dizendo assim: ela é minha remida, eles são os remidos da Sala 57. A senhora está vivendo essa experiência. Graças a Mas Deus. esses remidos, irmã, estão espalhados em todos os lugares onde as pessoas são fiéis, oriundos da Novo Tempo, oriundos das rádios adventistas que existem espalhadas por aí, oriundas de cada igreja, como essa que a senhora encontrou e que foi batizada aos 24 anos de idade, oriunda de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Recife, do sul do país, norte, nordeste, sul, centro-oeste, o mundo. Nós temos pessoas aqui agora adorando em vários lugares do mundo. Irmã Madalena, os remidos estão espalhados pelo mundo inteiro. Amém. Bom. E o Senhor os recolherá no tempo certo, para nunca mais sofrerem. Amém? Amém. Eu ficaria aqui conversando com a senhora o dia inteiro, porque é bom demais. E com essa lindinha da Isabel que está aí do lado.
É lindinha mesmo, meu amor. Obrigado. Obrigado pelo testemunho. Desculpa por ter demorado tanto, mas eu acredito, irmã, que no planejamento do senhor, hoje era o dia para a senhora dar o testemunho, Com É certeza. verdade. né? Eu Porque também, pastor, também foi. tenho o meu testemunho. Um dia para marcar o meu também. Esse número do meu telefone ficou errado. É Aham, 9939. tá. Eu tenho da Madalena e eu vou conversar com a Madalena para a gente fazer o mesmo processo que ela fez para a senhora gravar seu testemunho e vir Tá aqui bom, com a gente. Tá bom? tá certo. Tá bom. Aí ela vem ficar aqui comigo. Eu não sei muito mexer em telefone. Vocês duas acertaram e foi bom, viu? Obrigada. Põe Cadê, Isabel meu na, irmão? põe Isabel na tela aí para eu parar de ver Vai. só a metade de Isabel. É só ver, chega mais, chega mais. Agora Chega sim. mais perto, E pastor. chega mais perto, como diz o nosso evangelista máximo, aqui, que é o pastor Luiz. Chega mais perto. Oh, deixa eu dizer para vocês, eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu, lindinhas? Amém, Amém. pastor. E nós Nós amamos também você. te amamos. Precisamos de você para ser feliz, ter a parte de Deus. E nós temos mais em Deus porque você O existe. Senhor A existe, Sara pastor. tem que Amém. E tem orado muito por Ana, viu, sua esposa? Obrigado, irmã. Ela tem resistido Também porque oro. vocês oram, viu? Oro por sua família toda, Toda. pastor. Nós não esquecemos. É isso que eu falo sobre a sala, irmãos. Não é presencial, pastor Ronildo, mas é muito pessoal o processo. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Manda meu Vocês abraço são. para Se eu pastorinho. pudesse, se eu pudesse, eu saía dessa tela aqui, ia cair no meio de vocês duas aí, para receber Ai, uma, como seria bom. Seria uma não é? satisfação. Receber uma. Preparava um almoço. Oh, glória a Preparava um Deus, almoço. irmão! Você é Eita muito falha, coisa. viu, irmão? Preparava um almoço, pastor. E ia ser muito bom. Eu queria receber um abraço bom de vocês duas, viu? Se sinta Isso. abraçado, viu? Com A certeza. Selma Sobral foi quem passa o link para mim. Quando eu entrei na sala 57, em 2020, eu fui operada na minha cabeça e o pastor orou por mim. Daquele dia em diante, eu sempre estou na sala 57, todos os dias. Primeira vez o Selvinha mandou para mim, eu mandei para Madalena, depois ela arranjou outras pessoas que mandam para ela, todo dia ela assiste também. A senhora vai contar o testemunho na semana que vem, tá? Vamos preparar tudo direitinho. Glória a Deus. Tá Tá certo, certo. pastor. E a gente faz Feliz. o testemunho da senhora, fez hoje, sexta-feira, e na segunda-feira eu quero contar o testemunho da senhora. Tá bom. Em Tá bom? nome de Jesus. Em segunda não, segunda vai ter tem uma pessoa já. Então vai ser Tá na quarta-feira, tá bom? ótimo. Obrigado, Ótimo. viu? Vamos terminar com uma oração? Vamos. Sim. Pai bondoso, nós agradecemos por tudo que vivemos aqui, pela mensagem Amém. poderosa, pela Lilian com a lição, Pastor Ideraldo apresentando a sala de maneira tão adequada, Deus, Rogério e Leila abrindo comigo aqui, a lição tão bem explanada, mensagem poderosa. Agora esse testemunho, que coisa linda é como Deus trabalha na simplicidade. É uma benção. A vida Amém. da irmã Madalena é uma certeza plena de que Deus existe e atua na vida dos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Derruba qualquer ideia fixa de que o Senhor depende de outras coisas mais para usar seres humanos. Não, ela tem primeiro um ano apenas de escola e o Senhor usa essa serva poderosamente. Hoje, Amém. uma mulher transformada por um espírito que ela só sabia a respeito, mas hoje o conhece pessoalmente. Obrigado pela história dela. Nós vamos conhecer da Isabel também. Que o nosso sábado seja uma benção, o nosso final de semana na igreja seja altamente produtivo. Amém, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por conduzir todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Obrigado, vocês ficam com Deus, viu? Eu também, Amém, viu? pastor. O senhor Um também, abraço. família. Outro, Até semana que vem. Tá se Deus bom. quiser. Quarta-feira. Dá um abraço pro pastor Gis Almeida, viu? Pode deixar, nosso amigo, tá aqui sempre. Tá certo. Um Obrigado. abraço. Outro. Não dá vontade de entrar na telinha, agarrar as duas, dar um abraço bem apertadinho, né? Não são lindinhas? Eu amo a sala, irmãos, porque a gente tem aqui gente que é PhD no mundo acadêmico e nós temos gente que, como a irmã Madalena, não foi nem à escola direito. E essas duas coisas estão absolutamente alinhadas e com sua importância exatamente igual. O que a gente procura aqui, irmãos, muito embora o academicismo seja importante, o que a gente busca aqui são os emblemas do Espírito. E hoje nós vimos um emblema do Espírito Santo aqui, visivelmente. Se você não consegue ver Deus na história de hoje, então não vai ver em lugar nenhum. É visível como Deus conduziu a vida dessa mulher. Extraordinário, extraordinário. Ai, feliz sábado para você. Deixa eu chamar aqui a Leila. Leila, a gente vai. Nós vamos fazer uma pipoca hoje diferente, né, Leila? Hoje eu tô aqui em lágrimas, viu, pastor? Não, é bom demais, né, Leila? É bom demais. A gente acredita nessa de Olha como é acreditar que é, né? vai acontecer, né? Olha como é que é. Nós abrimos a sala. A Lília, ela é uma mulher literalmente de uma cultura diversificada. Para eu citar apenas, ela fala grego fluentemente, dentre outros idiomas. Aí você vem, Pastor Lucas, nosso ministerial da divisão sul-americana, como o pastor Hidraldo disse, numa mensagem profunda, simples, palatável, todo mundo consegue absorver aquilo ali. Aí o meu testemunho é de uma senhora que teve 1 ano de escola e é uma professora, cara. É uma professora. Ela dá aula de Bíblia. Isso é Deus, irmão. Cheia do Espírito Santo. Isso é Deus, é o Espírito Santo trabalhando. Para ele não tem idade, não tem cultura, não tem escola, não tem falta dela, não tem cor. Quando o ser humano deixa, ele faz isso que faz aí, ó. Eu amo tudo isso. É muito bom. Bom, deixa eu dar um recado aqui importante. Sabe o pastor Francisco Chiquinho, irmão do pastor Jairo, que ajuda a gente aqui com as mensagens dele? Teve um AVC, lembra? Ficou entubado, situação crítica, está recebendo alta Eita glória. e vai para casa para continuar o tratamento. A família agradece pelas orações de todos que intercederam pela vida do Chiquinho, viu? Muito boa notícia recebemos hoje. Muito bem. Boa. Hoje nós vamos homenagear as mães, né, Leila? As mães, né? As mães. Então hoje você vai mostrar aqui na sala algumas mamães, certo? Para Correto. que a gente faça uma homenagem para elas. Então você já é anfitriã. Você que aparecer aqui, feliz Dia das Mães para você. Você que não aparecer, também feliz Dia das Mães. A pipoca hoje é uma homenagem para você, tá bom? Bom dia com alegria. Será que eu já ouvi isso aí? Não. Bom dia com alegria. Já sim, com bom alegria! dia, Bom dia com mamãe. alegria. Bom dia. Bom dia, Tá bom linda. Madalena, Deus te abençoe. Já Foi sim, Nossa, tão que lindo. dia das mães. Dia Madalena, abençoe vocês duas. Bel. Minha tia Marinete. Feliz Dia das Mães. as mães aqui Parabéns. também. Ótimo dia de preparação. Bom dia, mamãe. Com alegria, Marinete da Silva. Bom dia, Irmã Iralinda. beijo. Muito
Deus te abençoe, Oi. irmão. Deus te Beijão. abençoe. É. Bom dia, Bom dia, Deus Maria te de Fátima. Bom dia, Maria. abençoe, Bom dia, Cacilda. Bom dia, com alegria. Só Bluetooth Geraldo aqui. Rosa. Dia das Bom Mães. dia, Tereza, Bom dia, Beijo, minha Marlúcia querida. Silva. Deus te Abençoe contigo, eu abençoe. tava no Bom Bluetooth. dia, Sandra, Margarida. Bom dia, Luciene Oi, Nobre. Sandra. Dá um sorriso, Sandra. Bom Sandra. dia, Bom Alcilene dia. Firmino. Bom dia, Magnólia Ferreira. Beijo, Virgínia Bom dia, Gauss. Bom dia, Maria Maísa. Moraes. Eu Tina te amo, Aí. Peiro. Lindona. Bom dia, Marta. Bom dia, irmã Creuza. Elza. Eu não tô ouvindo só no 57. Deixa eu ver se eu Torres. Bom consigo dia, tirar Cris. aqui. Bom dia, Ana Rodrigues. Bom dia, Ana Azevedo. Bom dia, Mônica. Camila. Deus te abençoe, Bom dia, Mônica. Mônica. Deus te abençoe. Oi. Pintura. Bom dia, Beijo, Neuza Guerra. mãezinha linda. Vamos seguir. gente. Aí, irmão. Peiro. Bom dia, Liz. Izzy. Dia das Mães, linda. Tida. Beijo, coisa linda. Ó, Bom dia, consegui. Fala Dulce aí. Jesus. Bom dia, Madalena. De blues. Bom dia, moderadora Mia. Bom dia, Zilda. Fechou comigo com o estudo. São Uma Bom dia, Lucas Ribeiro. uma do Caleb. Bom dia, Zilda. Bom Bom dia, dia, Zilda Liz. Salles. Bom dia, Zeneida Lima. Um negócio por entregar. Falou que era alguém do meu clube. Hidalgo Não sei, Silva. Nayara. Bom dia, Nayara Clarice tá devendo uma Ribeira. blusa do arco-íris a ela. Tá vindo. Val Barbosa. Uma do Bom Caleb dia, laranja. Tânia Maria. Caleb laranja. Feliz Dia das Mães. Bom dia, Cadê Giovanni, meu Deus? Contigo, linda. Que bênção. Linda. bom dia, Eliane Souza. Oi, linda. Que linda. 4 da tarde? 3 da Bom dia, Família linda. Elida. Sônia Cristina. Bom dia, Simone Divino. Bom dia, Silvana da Silva. Sara Manuela. Bom dia, Beth. Isso passou Dia, pro outro, não linda. quer Bom dia, passar pro outro, Sara não? Manuela Neide Santos. Sara Aqui Bel. do Rio Bom de dia, Jussara Medeiros. Janeiro. Bom dia, moderadores Bom dia. Leite. Bom dia, Miriam Melo. Bom dia, Shirley. Beijo. Bom dia, Nájila. Nájila. Linda. Bom dia, professora Mirna. Bom dia, Helena Souza. 57 toneladas de bênção. Bom dia, Precioso Rosa. E que mãe mandaram como que manda você me dar uma Oliveira. Bom dia, Célia Marcolino. Bom dia, Bastiana Maria Cruz. Rosivaldo Soares. Bom dia, Rosineire. Oi. Bom dia, As mães pra você também. Pastor Giovanni, meu Deus. Alves. Bom dia, Nilce Lins. Bom dia, Malva Silva. Bom dia, vereadores Verônica Lima, Luciane. Tranquilidade. Ah, mas eu não quero saber nada, não. Está César, graças a Deus. Fernanda Gonçalves. Sua mensagem que era pra me levar de verdade. Pode contar com Tá doendo? Célia. Oi, Jutinha, Célia. Deus abençoe vocês todas. Regina Teixeira. De Deus para cada um de nós. Continue nos abençoando. Bom dia, Li. Pimenta. Cacias. Beijo, Elida. Andrade. Sebastiana Cruz. É que quando eu tirava Rosário, negócio de antecedente, eu tirava Dona. Bom dia, Maria. Procura sem mistura. a igreja Falou com catedral você. ali. Silva Xavier. Bom Dia Maria Lourdes Pereira. Ai, que linda, jovem. Dia Ai, Margarete Couto. Bom dia, Luciana Correia. Bom dia, Lília. amém, amém. Nilga A Luchan. menina não tem nome não, não é pra nada, não é pra saúde. Bom dia, Leia. Pra viagem.
Já, poxa já. precedente, Ilza. essas Ana coisas Paula tirava dele. Damasceno, Abençoa. José, só falou pra eu levar, né? Eliane. Mas se não Bom for dia, ali, vamos dizer onde é. Leia, Marta. bom dia, Carmel, Bom dia, 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 bom dia. Zefa Serafim, Quem no grupo aí, ó. Cláudia, grande Cláudia. Já Nalda. uma Deus pessoa viva, né? abençoe. Dia José Leon, Sábado pra você Tempo também. bom temporário. dia, Jordelina, Dilma, um beijo, dia, Dilma. dia, Janete Alô, Cristina, Bom dia. dia, Lígia Maria, Bem, É, dona. Josi, eu Cláudia. quero falar o quê? Cláudia. bom Dia. Cláudia, Deus abençoe. dia, Célia. Madalena, meu Deixa eu dar um coração xixi ao pra Rodrigo, você, botar na Nanita, bom dia, Madalena. Rosana, dia, Antônio Silva, Você é hoje. Não, Bom não. dia a vocês Amém, todos. obrigada. Tá bom, Santo, então. santo sábado. Tchau, tchau. Vamos estar feliz por ela. na Piedade, bom dia, Ilza Souza, bom dia, Meu Deus. Maria, bom dia, Francisca Almeida, Melhoras. Ah, eu sei, vai ser. Estamos Melhoras. pegando memorando de tudo. Jerusa Sena, Luciana. Contigo Deus mesmo, Prisca, Luciana. É só a gente saber esperar que a hora Gênia, bom chega. dia, Elma Lessa, bom dia, Tá. Beth, bom dia, Selma Coutinho, bom dia, Elizabeth, bom dia, Eliane, Meu, que bom dia, lindo, Eliana Patrícia. Garra, Calma, Esther, foi chamado. Parabéns, filhos. Lindos. Que documento eles pediram? Essa carteira de trabalho. O trabalho da carteira de trabalho dela está no celular que arrebentou. Doyle, É dos anjos. Passos, bom dia, Débora, Dudas, Dami, bom dia, Dalvo Maria, bom dia, Dali Almeida, bom dia, Claudete, Gente, um bom dia, beijo. Clara, De coração. Barros, bom dia, De coração aí, ó. bom dia, Dalva Maria, era quem olhos do Zoom, bom dia, Teones, Leal, Bom dia, Sandra Maciel, bom dia, Sâmia Bizarra, bom dia, Renilton Bom, Soares, querida. Ela foi dia das mães. Das mães também pra você. Cilinha, Abençoe a todas. compartilha, compartilha, das mães para todas Dia vocês. das Bom preparo. feliz Dia das mães. feliz dia das mães, Das mães para vocês todas. Sábado pra todas vocês. joinha, joinha, joinha. Feliz dia das mães.